Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma alegria falar com vocês nessa manhã de sexta-feira, dia 17 de junho de 2016. E conforme a gente combinou, hoje eu gostaria de trazer algumas perguntas que vocês me fizeram e ao mesmo tempo também descrever alguns testemunhos que vocês mandaram. Tudo bem? Eu vou tentar ser objetivo nas respostas para a gente não tomar muito tempo nessas reflexões, tá bom? Bom, a primeira coisa que foi enviado para mim, a primeira pergunta foi da Cristina, do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim: como seria fazer uma reunião do Evangelho? Teria que ser nos mesmos moldes dos cultos das igrejas que conhecemos hoje em dia? Não, Cristina, não precisa ser nos mesmos moldes. E o que ela está chamando de moldes aqui? Ter um templo, ter um púlpito, ter uma liturgia definido como está definida nas comunidades, ou seja, abertura com um salmo, um número de canções, depois vem a pregação, depois vem a oferta, depois vem a despedida com os avisos, ou em algumas outras igrejas tem uma outra variação. Não, não precisa disso. A reunião do Evangelho é o que Jesus chamou de 2 ou 3 em torno dele. Ele não deixou estabelecido que liturgia vai ser utilizada. Até porque em Jesus a gente não tem muito essas formatações. Quer dizer, é livre. Ou seja, contanto que hajam os objetivos de Jesus, contanto que hajam reflexões que de fato vão de encontro com o que Jesus pensa, falou, fez e manifestou como sendo a vontade de Deus, então esse é um encontro igreja, um encontro comunitário ao redor de Jesus, não é? Então não necessariamente deve ser feito nos mesmos moldes dos cultos das comunidades que a gente conhece, até porque nem nisso há uma homogeneidade, não é? Não há uma igualdade de proposições e de liturgias. Pelo contrário, cada comunidade tem o seu jeito próprio de se reunir. Então não há essa necessidade de você copiar um padrão, uma formatação ou elevar uma determinada formatação a um nível de o ideal, né, de reunião a respeito do Evangelho. Uma segunda pergunta que a Cristina do Rio de Janeiro faz. A Bíblia fala que os homossexuais não herdarão o reino. Tenho amigos que são homossexuais e como eu os aceito, sou bombardeada por causa disso. Se a Bíblia diz que não herdarão o reino, como que eu posso responder às pessoas que ficam me importunando com essa questão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse caso é que, independentemente das pessoas com as quais a gente está lidando, Jesus não veio para os que acham que são sãos. Ele não veio para os que se acham purificados, santos, para os que se acham cheios de saúde, vamos dizer assim. Pelo contrário, Jesus veio para os doentes. Foi isso que Jesus disse. E é por isso que a gente tem que, antes de tudo, se enxergar como um doente. Eu sou necessitado da graça de Deus, eu sou necessitado da bondade de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, independentemente de eu entrar ou não nessa questão da homossexualidade, eu não devo estar com o outro, não é? Levando em consideração, vamos dizer assim, o pecado do outro. Até porque todos nós somos pecadores. Então, nós estamos falando no nível de um pecador que está lidando com outro pecador. E não estou entrando ainda nessa questão da homossexualidade. E Jesus foi acusado justamente pelos religiosos de andar com pecadores e publicanos. Então veja só que o que você está enfrentando é o mesmo que Jesus enfrentou. Isso só mostra que você está no caminho certo. Estão identificando você exatamente como os religiosos identificaram a Jesus. Agora, entrando nessa questão da homossexualidade de forma um pouco mais profunda, eu acredito que os textos que falam a respeito da homossexualidade, o contexto de cada um deles, você pode verificar isso tanto em Corinto, quanto em todos os outros textos que falam sobre isso, em Romanos capítulo 1, está falando da homossexualidade como fruto da maldade, da perversidade, da troca
de uma condição natural que o indivíduo possui. Então, em que sentido eu estou querendo dizer? Na minha opinião, quando se fala que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, está falando daqueles que são heterossexuais e que foram se abrindo para todo tipo de perversidade na sexualidade, o voyeurismo, os bacanais, que começaram a ir se abrindo para todo tipo de experiência com uma busca desenfreada na tentativa de suprir uma necessidade que é muito mais profunda, mas que estão tentando fazer isso por meio da sexualidade e começam a perverter os seus caminhos de tal maneira que, na sua perversidade e maldade, fazem coisas impensáveis, inclusive trocarem o seu sexo natural, se corrompendo homens com homens e mulheres com mulheres. Então, veja, mas independentemente disso, você tem que ser luz no meio das trevas mesmo. Você tem que ir aonde os religiosos não têm ido. Você tem que lidar com as prostitutas. Você tem que estar perto de pessoas que estão angustiadas de espírito, que estão passando por diversos dilemas da existência. Que bom que você esteja perto destes que precisam de você. E você também vai acabar nessa troca, nessa experiência, aprendendo muito com a realidade dessas pessoas. Na minha opinião, existem homossexuais, existem pessoas que têm desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo por outras circunstâncias além da maldade. Na minha opinião, existem pessoas que têm o desejo desde a sua infância, não é? Que nascem com essa distorção da sexualidade, não é? E há pessoas que também foram traumatizadas, há pessoas que foram alteradas na sua, vamos dizer assim, na sua percepção, na sua sensação, por causa de abusos na infância. Então, esse é um assunto bastante complexo, mas você pode dar uma olhada no contexto dos textos que falam sobre homossexualidade, especialmente no Novo Testamento, e quando se está tratando dessa questão, num contexto de que não herdará o reino dos céus, você pode ver que o conjunto de coisas que estão ali postas ao redor da homossexualidade são todos atitudes deliberadas de maldade e perversidade na direção do outro. Então está falando dos que amam a mentira, está falando dos imorais, está falando daqueles que roubam, daqueles que matam, está falando daqueles que usam a própria vida como uma ferramenta de espalhar morte por onde quer que passe. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que compreender essa questão da homossexualidade como muito mais profundo do que os textos propriamente pretendem, não é, tratar. Até porque não é um propósito das Escrituras, por exemplo, e nem das cartas de Paulo, trazer o conhecimento profundo sobre determinados assuntos. Você não vai encontrar, por exemplo, vamos dizer assim, Paulo abordando essa questão de forma exaustiva e trazendo isso de forma profunda. Pelo contrário, ele está tratando num contexto, inclusive em Roma, onde haviam bacanais, onde as pessoas faziam sexo, inclusive com seus parentes, em cultos, onde os soldados romanos viviam práticas absurdas que a gente nem imaginaria. Basta a gente ler a história de Roma e todos os Césares, não é? E todos os imperadores romanos. Você vai entender do que Paulo está dizendo, e é só olhar o contexto e você vai ver que a perversidade é a característica dessas práticas que Paulo vai dizer que quem busca essas coisas, quem vai se abrindo para essas realidades, não herdará o reino dos céus, porque o reino dos céus ele não cabe a perversidade, não cabe a maldade. Então, nesse sentido, sinta-se como Jesus sentia. E conforme o próprio Cristo falou, e está registrado em Mateus capítulo 5, se alegre porque grande é o seu galardão diante do Pai. Se estão perseguindo você com calúnia, se estão perseguindo você, levantando todo tipo de palavras e de perseguições contra a sua vida, por causa da justiça, por causa do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho na direção das pessoas, sinta-se feliz,
porque da mesma forma perseguiram os profetas, perseguiram a Jesus, odiaram a Jesus, e sinta-se feliz porque grande é o seu galardão diante do Pai que está nos céus. O Claudeilton de Recife disse o seguinte: olha, no dia de hoje eu parei um pouco no trabalho para ouvir essa mensagem, isso falando da mensagem de ontem, como habitualmente tenho feito, e essa mensagem será para mim hoje como um pão diário que eu vou levar por todo esse dia. Muito obrigado pelas mensagens, eu creio que está sendo de uma utilidade tremenda para os que podem te ouvir. Continue intercedendo pela sua vida, fica na paz. Olha, muito obrigado, Claudeilton, é uma alegria ler mensagens como a sua e um grande incentivo para mim, porque é uma troca e onde não apenas eu estou ensinando alguma coisa, não é? Mas eu também estou aprendendo com vocês, eu também estou aprendendo com os comentários de vocês. E é uma alegria poder ler que está sendo útil, que de alguma forma está te ajudando na caminhada no Evangelho. O Wilson do Rio de Janeiro, meu amigão, ele disse o seguinte: Rodrigão, meu mano, amadíssimo, você é uma bênção na minha vida, o Evangelho de Jesus anunciado por você traz ao meu coração uma vontade enorme de ser um ser humano melhor, mais parecido com Jesus. Traz esperança, alegria e muito confronto, que me leva a todo instante ao autoexame. Obrigado, mano. Agradeço a Deus pela sua vida. Bom, e daí ele pergunta o seguinte: se você puder, traga uma palavra sobre negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus. Bom, Wilson, essa mensagem de Jesus sobre negar-se a si mesmo, ele está falando de passar pela mesma experiência que Jesus passou. Ou seja, Jesus, sendo homem como nós, ele enfrentou todo tipo de tentação. Não é? Ele foi tentado pelo diabo no deserto 3 vezes. Ele também foi tentado, não é? No seu convívio com os seres humanos, a cobiça. Ele foi tentado a fazer o que tinha que fazer, mas com a motivação errada. Ele foi tentado, inclusive quando estava sendo crucificado, quando o pessoal dizia: desce da cruz, se és o Filho de Deus, se salvou a tanto, se curou a tanto, salva-te a ti mesmo. Jesus passou por todas essas tentações, mas ele negou-se a si mesmo, ele morreu, não é, para a sua própria vontade, para o seu próprio conforto. Ele morreu para as suas próprias dificuldades, para os seus próprios medos, para as suas próprias angústias. É por isso que no Getsemane ele fala isso: Senhor, se for possível, faça passar de mim este cálice, contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Isso é negar-se a si mesmo. É entender que o melhor para a nossa vida não está necessariamente na nossa vontade. Porque se a gente fosse regido apenas pela nossa vontade, provavelmente a gente procuraria apenas aquilo que é fácil, aquilo que é um atalho, que é rápido, que é imediato. A gente procura essas coisas, conforto, satisfação, alegria. E muitas vezes a gente precisa abrir mão da nossa vontade para a gente poder crescer, desenvolver, não é? Evoluir como seres humanos. E negar-se a si mesmo é isso, é negar a vontade de se vingar, é negar a vontade de manter raiva no coração e mágoa no coração em relação ao que o outro fez na minha direção. Negar-se a si mesmo é você não dar atenção a todo pensamento que chega na sua cabeça, é você não ser um reprodutor imediato de tudo que vem no seu coração, inclusive as perversidades que passam a habitar o seu coração em determinados momentos e que precisam ser negadas, que precisam ser substituídas. Então, negar-se a si mesmo é esse processo de você avaliar tudo o que você é, tudo o que você faz, tudo o que você fala, de tal maneira a buscar ser em Jesus transformado pela renovação do seu entendimento. Negar a si mesmo é isso, é esse processo. E se a gente quer de fato passar pela glória da ressurreição, não há outro caminho senão o tomar a cruz. Então esse é o grande problema. A maior parte das pessoas querem o milagre, querem a ressurreição, querem
aquilo que há de majestoso e cuja satisfação é eterna, mas não querem passar pelo processo doloroso, mas necessário do tomar a cruz diariamente. O Wilson também pergunta assim: o que é invocar ao Senhor, o nome do Senhor? Aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Bom, existem dois sentidos aí do invocar o nome do Senhor. Está falando mesmo da capacidade da gente reconhecer que a gente precisa de uma ajuda externa, de que a gente não tem todas as forças necessárias para enfrentar a vida, de que eu preciso invocar o nome do Senhor para que, buscando a ajuda que só Ele pode oferecer. Então tem esse primeiro sentido, de que eu preciso de algo que está para além de mim, de que as soluções do universo não estão dentro de mim, mas está numa consciência que está para o lado de fora. Ou seja, é Deus, não é? De onde vem a nossa ajuda? Esse é um termo, inclusive, do Antigo Testamento, né? De onde vem o meu socorro? Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor é pedir a sua ajuda. E também tem o sentido do pedir a sua salvação, porque às vezes eu olho para mim mesmo, vejo a minha indignidade, eu vejo as minhas mazelas, os meus pecados, e do ponto de vista de merecimento, eu não mereço nada de bom, eu não mereço a bondade de Deus, eu não mereço a salvação de Deus, eu não mereço nada. E nos momentos em que eu topo com a minha própria realidade, com a minha própria essência, em que eu percebo que no pecado eu fui formado, então eu invoco o nome do Senhor, eu invoco a misericórdia e a graça do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Invocar o nome do Senhor é o reconhecimento de que nós precisamos dele, e que sem ele, se o Senhor não for o vigia, a sentinela da cidade, de nada basta a gente vigiar e a gente cuidar da nossa própria vida. Se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham aqueles que tentam construir alguma coisa. Se o Senhor não for a nossa prioridade, a nossa esperança, de nada vale o que quer que a gente tente conquistar meramente com a força do nosso trabalho. Um beijo no coração, Wilson. Espero ter de alguma forma ajudado aí no processo de entender essas questões. A Bianca, aqui de Presidente Prudente, perguntou o seguinte: por que você acha que as pessoas se revoltam contra Deus? Sabendo das grandezas que ele fez e que ele faz, sabendo que ele não seria capaz de fazer nenhum mal, sabendo que ele morreu por nós, como é possível as pessoas se revoltarem contra Deus? Bom, eu vejo essa questão, Bianca, como, primeiro, há pessoas que estão revoltadas contra Deus porque aqueles que se dizem representantes de Deus prometeram coisas que Deus jamais prometeu e que, portanto, não vão se realizar. Então tem pessoas, por exemplo, que estão na direção do ateísmo exatamente por causa disso, porque tiveram uma decepção com a religião, porque perceberam que a religião, e daí confundem um pouco as coisas, não é? Mistura-se a figura da religião com a figura do próprio Deus. Então, às vezes, magoados com a religião, acabam se revoltando contra a ideia de Deus e tentam viver para negá-lo o tempo todo. Há outros que não, há outros que se revoltam contra Deus exatamente porque não estão dispostas a buscarem o caminho da proposta de Deus. Quer dizer, há pessoas que dizem assim: esse negócio de perdoar é uma coisa para fracos. Esse negócio da cultura cristã, de você dar a outra face, de você negar-se a si mesmo, de você fazer o bem, inclusive para os seus inimigos, essa coisa de você aguentar paulada muitas vezes e não necessariamente evocar a razão que você tem, não é? Para destruir o outro. Isso é coisa de gente fraca, de gente que não tem, na verdade, a coragem necessária. Então há pessoas que se revoltam contra as ideias propostas pelo Evangelho de Jesus
simplesmente porque acham que isso é coisa de gente fraca. E de fato é. Quando essas pessoas pensam dessa forma, estão colocando-se numa posição de fortes, de valentes, de gente que tem todos os méritos possíveis. Então isso inclusive se transforma em uma arrogância existencial. Ou seja, eu acho que a minha vingança ela consegue produzir a justiça. Então se revoltam contra essa possibilidade de se perdoar, de lidar com a vida sob a perspectiva de Jesus, porque não estão dispostas de fato a viver como Jesus viveu. Então, essa revolta contra Deus pode ser, então, conforme eu te disse, uma revolta contra a religião, pode ser uma revolta contra os ensinos do Evangelho, porque julgam que isso é coisa de gente fraca, não é? Ou pode ser um ateísmo mais puro mesmo, ou seja, para mim Deus é apenas uma muleta que os homens inventaram para tentar se darem bem na vida ou terem suas dificuldades diminuídas, os seus choros consolados, e vivem esse ateísmo que descrê totalmente da possibilidade da existência de Deus. Então, eu também não consigo entender. Inclusive existem cristãos que se revoltam contra Deus, né? Que dizem, Deus, o Senhor tinha que ter me dado isso, o Senhor tinha que ter me dado aquilo. Mas, e nesse caso, nesse terceiro caso, que são de cristãos que fazem esse tipo de oração e tal, geralmente é porque não conseguem lidar com a morte, com a tristeza, com as dificuldades da existência que são inerentes, que são necessárias, que são importantes. São pessoas que não sabem lidar com o inusitado, com aquilo que é inexplicável. Por exemplo, eu não sei explicar tudo o que acontece na vida. E não é a falta de explicação que diminui a minha fé em Deus e a minha consciência de quem é Deus. Porque nós estamos vivendo num tempo onde as limitações fazem parte do dia a dia. Não é? Nós estamos vivendo num tempo onde a dor faz parte da dinâmica de existir. E a própria Escritura ensina isso, né? Hoje nós vemos como um enigma, nós vivemos em situações enigmáticas. Eu não sei explicar por que um avião ele cai e de repente só sobra ali uma pessoa que pratica maldade, só fica viva ali uma pessoa que talvez, dentre todas que estavam no avião, talvez nem merecesse, entre aspas, ficar viva. Não é? Eu não sei explicar determinados fenômenos, determinados acontecimentos, determinados acidentes, mas não é isso que move a minha fé, não é a capacidade de explicar as coisas, mas sim a minha consciência de que Deus está no controle, a minha consciência de que Ele é Pai amoroso e bom, de que uma vez que a gente experimenta os espinhos, os cardos e os abrolhos aqui na existência, as dificuldades, é consequência também das nossas maldades, é consequência das nossas escolhas. Então, essa revolta contra Deus, na minha opinião, faz parte também de um processo, de um momento de imaturidade na vida dessas pessoas. Bom, estamos chegando ao final e eu quero aqui citar também a palavra aqui do Uri, de Ibitinga, São Paulo, meu amigão. Ele disse assim: eu quero só te agradecer por você estar edificando cada vez mais a nossa alma e também por você estar falando tanto sobre o amor a Deus, o amor ao mundo, sobre a liberdade. Deus o abençoe. Eu ainda vou visitar você, pode ter certeza. Ô Uri, que alegria, meu amigo. Será um prazer se a gente conseguir se encontrar. Eu pretendo aí, num futuro próximo, começar a fazer algumas viagens, não é, em determinados lugares do Brasil, exatamente para a gente promover encontros, não é, conversas a respeito do Evangelho, especificamente para isso. Então eu estou planejando, estou pensando aí em marcar uma data para ir em São Paulo, em um determinado café, e encontrar as pessoas aí de São Paulo que estão buscando o Evangelho. Estou pensando aí na possibilidade de visitar outros lugares. Ainda as minhas condições financeiras não permitem isso, mas eu estou pensando nessas possibilidades e em breve eu vou começar a fazer algumas viagens para a gente se encontrar também pessoalmente e poder se conhecer e trocar experiências e conversar e aprendermos uns com os outros, tá bom? Então amanhã, sábado pela manhã,
mandarei mais uma mensagem para vocês, domingo também. Provavelmente amanhã e domingo não enviarei mensagem de áudio, mas sim um texto para todos refletirem. E eu quero agradecer vocês que têm me ouvido diariamente. É um privilégio, uma alegria poder contribuir e refletir com vocês tudo que temos refletido. Quero lembrar vocês que eu tenho uma página no Facebook, não é? Que é www.facebook.com/RodrigoAPCcampos, Rodrigo APC Campos. Também tenho a página do Pense a Vida, www.facebook.com/site Pense a Vida. Também tem o site do Pense a Vida, que é www.penseavida.com.br, onde eu e meu primo estamos desenvolvendo diálogos, conversas. E tenho também os canais no YouTube, não é? Tanto o canal do Pense a Vida, tanto o meu canal particular, Rodrigo Campos. Então, se você digitar lá no YouTube Pense a Vida e fizer a rolagem para baixo, você vai visualizar tanto o link do canal Pense a Vida, quanto o link do meu canal particular. Todas essas nossas conversas estão disponíveis lá no YouTube para você distribuir, compartilhar nas redes sociais e fazer essa mensagem chegar o mais longe possível, tá bom? Um grande abraço para vocês, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.